Hoje, 4 de fevereiro de 2026. E nós vamos na partida no encontro de número 258. Mas antes, como sempre, elevando o nosso pensamento a Jesus. Ó Mestre querido, como é bom te encontrar. E gostaríamos, Mestre, que pudéssemos te encontrar a todo instante. Mas ainda tropeçamos, ainda caímos. Mas aqui estamos, Jesus amigo, para aprendermos um pouco mais e alcançarmos a luz, alcançarmos o brilho que ainda está guardado dentro de nós. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Muito obrigado, Jesus, por esses irmãos amigos que aqui vêm nos ajudar, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos inspiram. Muito obrigado, Eurípides. Muito obrigado pelo despertar. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós hoje vamos dar início a um tema que é bastante pertinente entre todos nós. E muitos dizem que é a moléstia, a enfermidade do século. Eu não vejo assim, mas falo. Tema este, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que nós vamos ver agora, que é a melancolia, a depressão. Vamos falar um pouco sobre isso. E então, como sempre, nesses temas que temos visto desse capítulo, nós vamos iniciar revendo algumas questões do Livro dos Espíritos, que é um livro básico da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Eu falei doutrina dos Espíritos. Uma simples lembrança, vamos lá. Na pergunta, na questão 911, está lá: não existem paixões, prestem atenção, paixões, depois vocês vão ver por que eu estou falando paixões. Paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Você acha que sim? Você acha que sim? Não. Há muitas pessoas que dizem: quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. E é uma verdade. Essas experiências, quem disser que não as tem ou não as teve, eu vou dizer que está mentindo. Porque é algo muito inerente ao espírito encarnado na Terra.
Muitas vezes se admirar de uma outra pessoa, mas reprime, porque não pode, não dá. Para chegar a determinados pontos que muitas vezes ela esteja pensando. Eu digo isso de cadeira, porque eu tive que reprimir muitas das paixões que tive. Isso seria aquele caso, querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja? Entendi. Então você tem que botar a vontade para funcionar, né? Obedecendo a conceitos morais que de repente você já conseguiu conhecer e assumir. Não, eu não posso. Então você reprime. Você passa a cancelar isso da sua mente. Porque se não reprimir, pode trazer problema para si próprio e às vezes para outra pessoa. Embora muitas vezes, né, você mantém essa admiração, essa paixão íntima, mas você não deixa que ela se expanda, que ela realmente torne vínculos, né? Você segura, mantém. É uma maneira de você colocar a vontade na frente, a modo de que você até mais adiante você consiga dominar tudo de tal maneira que torna-se tudo mais tranquilo. Pode não ser nessa reencarnação, pode ser na outra. Você pode levar esse tipo de problema após o desencarne, encarnada, e depois reencarnar com o mesmo problema. É coisa séria. Você pode reencarnar ainda deprimida com o problema. A coisa séria. Não é muitas vezes de uma hora para outra que você consegue dominar uma paixão. A gente consegue dominar quando a gente sabe que se a gente deixar aquilo ali adiante, vai trazer problema para outra pessoa. Perfeitamente. Quando a gente pensa no bem-estar do outro, a gente reprime. Eu mesmo não sou assim. Sim, mas veja, você reprime, você domina, mas ela não é eliminada. Ela não elimina em você. Você compreende? Sim. E você pode levar isso ainda para o estágio do desencarnado, quando você desencarnar, está lá como espírito, certo? E você reencarnar ainda trazendo essa consequência. O problema é sério. Porque são vínculos que você estabelece com você mesma. E é coisa que te cria satisfação. Te dá um prazer interior. Teu sentimento ainda fica estagnado naquilo. Até você conseguir expulsar esse tipo de domínio que você cria para você mesmo, às vezes demanda tempo. Não é à toa. Porque você, às vezes, se admira de uma pessoa e você vê ali coisas, atos, consequências, maneiras, olhar, palavras, enfim, que te tocam profundamente. Mexem com o teu sentimento mais profundo. E você armazena essa energia. O tempo vai passando e você armazena essa energia. Embora você possa não ter até contato com essa pessoa por vários tempos. Mas essa energia permanece. Entende? É isso. E até você conseguir dominar, às vezes demanda tempo. Até porque nós não somos vinculados a ninguém. Nós somos vinculados a Deus. Diga. No livro Renúncia, Romance de Emmanuel, lá está bem assim, uma orientação segura para você resistir, não só essa tentação, mas outras. Emmanuel é muito feliz em algumas colocações dele, que te dá elementos íntimos para você suportar e vencer essa tentação. O livro Renúncia é maravilhoso. Ah, Renúncia. Já leram? Leio. Nunca leio. Renúncia é maravilhoso.
Se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Não tem como não, né? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, são torturas da alma. E como é? Ela tem alguma, viu? Ela agora soltou. Quem não tem? Ela agora soltou. Quem não tem? Quem não tem? Quem não tem? Quem não É por isso que eu disse, é por isso que eu falei, na Terra é problemático. Né? Nós ainda estamos nessa faixa vibratória e a gente está aqui para tentar se desligar delas, mas não é de uma vez só. Isso é gradativo. Mas eu já estou me desligando, graças a Deus. Quem disser que conseguiu, eu vou dizer, está mentindo. Coisa séria. E vamos em frente. Em suma, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois férteis roedores. Com a inveja e o ciúme não existe calma, não há repouso possível para aquele que é acometido por esse mal. Os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que nunca lhe dão trégua e o perseguem até o sono. Até no sono. Oi? Até no sono. Até no sono, né? Tudo bem. Não faltou, né? Essa perseguição aí. O invejoso e o ciumento não vivem num estado de febre contínua. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Será essa uma situação desejável? Olha, é uma falta de paz interior que é incrível. Já não estou mais passando por isso. Eu já tive momentos assim. Eu também já, mas agora não tem mais não. Eu também não, graças a Deus. Eu também não. Eu já tive momentos assim. É um problema sério. Já passei por isso. Ciúme, caramba. Você não tem paz. O teu pensamento está sempre conturbado. É uma doença, né? Ciúme é uma doença da alma. Claro. Eu acho que é uma doença na alma. É claro que é da alma. Não tenha a menor dúvida. Todo sentimento parte da alma, seja ele qual for. E o sentimento do ciúme é uma praga que você não tem paz. Quer aonde você esteja, aquilo fica te atormentando. O que será que está acontecendo? Como é que está? Sério. Inferniza a si próprio e os outros que estão em volta. A matriz do ciúme está exatamente no orgulho. Pois é. A matriz é o orgulho. Você pode ver. É um ponto, né? É um ponto. Né? A coisa é muito séria. Vamos em frente. Nós estamos no livro dos Espíritos. É muito bom esse livro. Não compreendeis que com suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários? Olha aí. E a terra se torna para ele verdadeiro inferno. É um suplício mesmo, né? É um suplício voluntário, porque você fica sofrendo. Com ciúme, com a inveja. Aliás, qualquer sentimento negativo é uma tortura para quem o tem. Qualquer um. Graças a Deus. Eu consegui me livrar do bocado deles até Eu então. me livrei com orações. Eu fiquei pedindo a Deus para me tirar. Quando você consegue se livrar de uma praga dessa natureza, é uma paz interior. Mas sozinha a pessoa não consegue, não. Tem que buscar ajuda a Deus, a Jesus.
para conseguir. Senão não consegue. Eu, pelo menos, não consegui sozinho. Mas Deus, Jesus, ajuda todos. É verdade. Ajuda a todos. E muitas vezes, quando Deus, Jesus, deixa que aquele irmão esteja sofrendo, é que para ele despertar daqui a algum tempo. Porque ele necessita daquele sofrimento. Porque sem aquele sofrimento ele não desperta. Então, Deus, Jesus, ajuda todos. Quando a gente fala, eu consegui sozinho, não é? É uma forma de expressão, porque Deus e Jesus estão ajudando. Através dos amigos espirituais que nos cercam. Eu acho que ninguém consegue nada sozinho. Pergunta a questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem? Observe um detalhe. Eu vou ler depois alguma coisa ali. Certo. Já falei de paixão. Prestando atenção na paixão? Observe isso aí. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que os justifiquem? É porque afasta da lei divina e fica a mercê, né? Então, Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Do ponto de vista futuro. Porque você sabendo e agindo da melhor forma, procurando sempre ter as ações, o comportamento melhores possíveis, a vida futura será muito melhor. O trabalho, a ociosidade, aquele que vive na ociosidade, é um problema sério, né? Como dizem no ditado popular, né? Que a mente parada é a oficina do diabo. Oficina do diabo. Né? Isso é um ditado popular. E é mesmo. E é mesmo. Porque a mente está ali, estagnando, trabalhando, e aquele, opa, ali, vamos chegar para aquele ali. Chega. Aí passou, não, vem cá, ó. Ele não está percebendo nada. E de repente está cheio de companheiros ajudando ele a ficar mais ocioso ainda. E achar que fazer alguma coisa é imprestável. Isso é sério. Tem pessoas que nem um pensamento positivo em direção a outra pessoa, eles emanam. Tão ociosos que são. Estão percebendo, né? O livro dos Espíritos. Tudo bem, eu vou em frente. Terminou. O livro dos Espíritos é muito bom, realmente. Terminou. Então, agora, nós vamos entrar no Evangelho. Mas antes de entrar no Evangelho, eu quero ler aqui uma colocação do nosso amigo Isaías, claro, o estudioso da depressão. E ele se baseou para colocar isso aqui. Isso foi um caso contado por Joana de Ângeles. E ele, evidentemente, fez um resumo dessa observação de Joana de Ângeles. E como eu falei inicialmente, a depressão, você tem depressão encarnado, pode continuar tendo-a desencarnado e pode reencarnar ainda deprimido por essa mesma depressão e ter problemas sérios. Ou por essa mesma paixão. Oi? Ou por essa mesma paixão. Não entendi. Ou por essa mesma paixão também. Ah, sim, perfeitamente. É isso, perfeitamente. Mas veja,
se apaixonar profundamente por uma jovem vendedora de ilusões que frequentava a noite de Buenos Aires. Embora devotado à esposa, por algum tempo manteve esse relacionamento afetivo sexual com a jovem, até que circunstâncias várias constrangeram-na à busca de uma ruptura. Com este propósito, a jovem enceta uma longa viagem saindo do seu próprio país. Ela se afastou desse sujeito, desse homem. Todas as noites, sempre às quartas-feiras, em que ambos se encontravam por meses consecutivos, o personagem da nossa história ia regularmente à casa noturna, na esperança sempre frustrada de reencontrar sua amada. À medida em que o tempo passava e a jovem não retornava, ele entrou em profunda depressão, adoecendo rapidamente e definhando-se ao ponto de desencarnar prematuramente. Nossa, foi forte. Veja. A jovem, posteriormente, retorna a Buenos Aires e vem a saber do falecimento de seu amado. Buscando uma reação e uma readaptação à nova situação, ela trava contato com o Espiritismo. Converte-se a essa doutrina e se transforma sobremaneira, sendo adotada por um casal ilustre e respeitável na Argentina. Anos mais tarde, já perfeitamente reintegrada à conduta ética, ela vem a se apaixonar por um rapaz, casando-se com ele. Não muitos anos mais tarde, ela ganha o seu primeiro filho, um lindo e triste menino. Este menino, e não obstante todo o empenho dos pais, raramente se alegrando em profundidade. Era o amado de outrora, que retornava pelos laços sacrossantos da paternidade, incapaz que fora de permanecer por mais tempo no mundo espiritual, como desejasse e necessitasse reencarnar para a busca do equilíbrio, como da retomada do vínculo afetivo, agora com o objetivo de sublimação. Ele retorna, não se tendo ainda recuperado da depressão que o levara à desencarnação, reencarnando deprimido. Nossa. Aí veio como filho dela. Isso. Joana de Ângeles informa a Divaldo que o garoto não resistira muitos anos no corpo, que desencarnara relativamente jovem, em consequência da depressão alimentada intensamente nos últimos anos, somando-se os períodos da encarnação anterior, de desencarnado e outra vez encarnado. Que situação. Percebendo? Que livro é esse aí? Qual o nome dele? O que uma paixão louca, desnecessária, irregular pode acontecer, pode provocar? E a pessoa ainda diz que morreu por amor. Pois é. Ele se apaixonou por uma jovem que vendia-se, né? Uma prostituta. Ele ficou doente, na verdade, né? Se adoeceu. E veja que a energia que ele guardou era uma energia tão forte relativa a esta pessoa
que ele reencarnou deprimido e desencarnou ainda em estado depressivo. Então, vejam a importância de nós nos reconhecermos como indivíduos e trabalharmos a nossa individuação. Não podemos estar aprisionados a ninguém. Não deixar se arrastar pelos sentimentos, né? Gostar, tudo bem. Amar, tudo bem. Mas você não pode querer para você. Aquilo não é teu. Aquilo não te pertence. O outro é o outro. Quando você se apaixona de uma forma como esse rapaz se apaixonou, isso é uma doença, é uma enfermidade, Com certeza. é um sentimento podre, porque você não tem aquela pessoa para você, você está com ela, acabou, estou, amo, gosto, cuido, trato bem, que maravilha, mas ela é ela, eu sou eu. É por isso que nós precisamos trabalhar o fato da materialidade. Não se aprisionar a nada material. Disciplina também, né? O que é material é para usar. Sabedoria. Perfeitamente. Para aprimorar os teus sentimentos, para aprimorar os teus conhecimentos, para você aprimorar a tua moralidade. Então você usa o que material te cerca. Sejam as coisas, sejam as pessoas. Você não pode ficar aprisionado à pessoa. Quando você se aprisiona, acontece isso. O feminicídio acontece muito em função do feminicídio. Acontece em função de Perfeitamente. a jovem não quer mais o rapaz. Pois é, e ele vai lá e mata. Ele acha que a pessoa é dona dele, Pois é. tem direito a escolher outra pessoa. Perfeitamente. Mas por quê? Porque ele não ama, é o orgulho ferido, Perfeitamente. entendeu? Ele acha que é amor, porque ele foi trocado por outra pessoa. Pois é. Aí quer matar. Diz que mata por amor. Isso está acontecendo todo Quem dia. ama não mata, né? Quem ama nem. Então vamos lá, a melancolia hoje chamamos de depressão. Naquela altura era melancolia, ainda não tinha o termo depressão. Coitada da senhora. Essa por ela, cara. Olha, puxa. Vamos lá. Perdão. Sabeis que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É que vossos espíritos, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis, esses esforços caem no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, sois tomado pela lassidão, pelo abatimento e por uma espécie de apatia. Por isso vos julgais infeliz. Perceberam? Muitos espíritos reencarnam e depois de reencarnado, eles se veem longe daqueles locais, daquelas pessoas com as quais ele gostaria de se encontrar. Ele se vê longe daquilo que ele gostaria de fazer, reminiscências do passado, que ele guarda ainda com forte energia. E então ele se entristece. Ele se entristece e aquelas pessoas que o cercam praticamente passam até a não representar nada para ele. Até muitas vezes a própria mãe e o próprio pai, os irmãos. Ele se vê longe daquilo que ele gostaria de encontrar. Vai
acha a vida tão amarga. Por quê? Porque ele ainda guarda fortes energias, muitas vezes de um passado, de uma existência anterior. E quando ele chega aqui, isso está tão forte na sua memória que ele se deixa invadir por essa energia. Poderá ele ter até feito um processo reencarnatório individual, mas em casos dessa ordem, muitas vezes ele passou por um processo de uma reencarnação padrão. Porque para fazer uma reencarnação pelo processo individual, normalmente, e é assim que acontece, né, são espíritos que já assumem compromisso e têm responsabilidade. Se bem que desvios acontecem, porque cada um tem livre-arbítrio e de repente se deixa levar por sentimentos que são completamente inoperantes no caso de uma encarnação pelo processo individual. Roberto, esse tipo de melancolia está sinalizado aí que aspirar à felicidade real, à liberdade real, mas que você sabe que você tem que cumprir deveres com essa proposta. Você sente essa melancolia, que é uma melancolia natural. Não é uma melancolia que te subjuga a um ponto de ficar triste e ir para a depressão. Se for um planejamento individual. Agora, se for padrão, aí você sofre as tentações naturais daquilo que vai te tirar dos teus objetivos, entendeu? Então depende muito do conhecimento que a doutrina espírita te dá para você vencer essa melancolia e falar, não, estou aqui, eu tenho saudade dos meus amores que estão lá, mas eu tenho um dever com esses. Perfeitamente. Aí você é melancólico, mas não ao ponto de ficar depressivo. Perfeitamente. Você pode, é a melancolia natural, porque faz você crescer. Daí o passo que nós falamos, que normalmente aqueles que vão para um processo reencarnatório individual é que já tem compromisso e responsabilidade. Isso. Para saber se afastar dessas questões que ainda podem permanecer, que ainda podem envolver o ser no processo quando reencarnado. Né? Saber fugir. Você ter uma tristeza, tudo bem. Você tem que vencer. Isso. Você vence, você não pode se entregar a ela. Se você se entrega, vai para a depressão. Aí não tem como. Aí você recebe um monte de ajuda. Tem ajuda de tudo quanto é lado. Para te derrubar. Claro. Por essa questão de apego excessivo, é que muitas vezes o casal, né, vem a falecer um dos dois, o outro cai numa tristeza enorme e se coloca numa situação Também isso acontece. Pois é. Mas não deveria. Por achar que não consegue ficar sem a outra pessoa. Perfeito. Mas não deveria. Processo de você viver com um companheiro, de repente o companheiro ou a companheira desencarna, o outro tem que compreender. Para nós espíritas que já temos essa compreensão, né, deve ser um fato tranquilo. Né? Você já sabe. É porque você cria dependência da outra Pois pessoa. é. Aí você fala assim, pô, minha esposa foi, eu não vou poder mais comer aquele feijão que ela fazia. Aí, entendeu? Aí você fica depressivo por causa do feijão. Pois é. Não é por causa do amor que partiu. Não Entendeu? dá. Aí tá Ela fazia meu café gostosinho, aí tá ela arrumava minha cama. Aí não é o amor, é a dependência. Isso. É a dependência do que o outro fazia. Mas aí você tem que mudar os seus hábitos, a tua maneira, o relacionamento que você tinha dentro da tua casa passa a ser um outro com as outras pessoas, porque aquela está em falta, então não tem ela. Então você tem que se acomodar com o que ainda resta, sabendo que
qualquer dia você vai também. A gente assiste muito sepultamento de corpos, que a pessoa quer tirar o corpo de dentro da urna, dizendo claramente que está nessa dependência das coisas que a pessoa não vai ter mais porque ela foi embora. E é um desespero, um choro desesperador, mas que amor é esse, não é? Que criou dependência ao ponto de querer tirar o corpo da urna. Porque como é que eu vou ficar sem isso? Como é que eu vou ficar sem aquilo? Olha isso. É uma paixão errônea, irresponsável, desregrada, né? completamente desregrada. Você assistir aquilo dói demais você assistir. Dói porque a gente não consegue fazer o outro entender que aquilo ali não é mais necessário, né? E muitas vezes você se encontra nessa situação, como diz aqui, é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo, lhe serve de prisão. Muitas vezes acontece isso também. Ele reencarna e se vê como se estivesse preso, porque ele sabe que, desligado deste corpo, como ele estava, como aquele espírito estava, aquela alma se encontrava espiritualmente, ele tem muito mais liberdade, Roberto, ele enxerga muito mais. tem uma situação também que faz essa melancolia. Por exemplo, você faz um desdobramento consciente. Aí chega na parte espiritual, você convive aquele ambiente, aí você é obrigado a voltar para o corpo. Aí quando tu chega no quarto, tu fala assim, eu vou ter que voltar para esse corpo novamente. Aí o espírito protetor fala que é um dever. E você fica aspirando essa felicidade, trabalha nessa encarnação para conquistá-la. É uma motivação para você, essa melancolia, é uma motivação para você melhorar. Imagina, você vir lá da parte espiritual, trabalhou, só com pessoas boas, viveu aquele ambiente, tem que voltar para o corpo novamente. O Chico fez uma viagem dessa com a Emmanuel, e ele falou para a Emmanuel, será que eu tenho que voltar para essa gelatina de novo? Chamou o povo de gelatina. Há algum tempo atrás, não me difícil, lembro. Não mole não. Dói. Eu acordei exausto. Eu acordei, posso dizer, triste. Aí, é isso. Porque eu estava num lugar, que eu não sei relatar agora, que eu me sentia tão bem, e era uma paz infinita, era uma coisa tão gostosa, que eu não sei relatar agora, que quando eu acordei, eu me senti triste. Ah, isso. Essa melancolia é saudável. Mas me senti triste, eu estava num lugar tão bom. Ah, que vontade de voltar. Mas não dava. Eu tinha o compromisso de estar encarnado. Foi visitar. Era um lugar tão gostoso, era uma coisa. Eu não sei relatar agora. Vai ser para onde você vai. Eu não tenho palavras. Era uma coisa muito boa. Muito Já foi gostosa. conhecer sua futura casa. Oi? Já foi conhecer sua futura casa. Ah, não, eu estou longe disso ainda. Eu estou muito mal ainda. Eu sou o corretor, vou vender uma terra para você. Crede-me. Tem que pagar agora. Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Ai, delícia, comprar. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe... Isso. É lá mesmo. É? É lá mesmo, vizinho. Os espíritos que lhe... Quando Deus vos envia os espíritos que lhe... repetiu. Pertencem... Os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantêm cativo o espírito. Aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantêm cativo o espírito.
Perceberam? Isso é que é a motivação. Nos mantém cativos no espírito. Situações criadas por nós mesmos. E também face à nossa necessidade de dissipar a ignorância, de buscar o aprendizado. Porque aquele que busca o aprendizado, o conhecimento, ele não se sente cativo, ele não se sente aprisionado. Ele sabe que ele precisa buscar o conhecimento para que amanhã seja melhor, para que ele possa ter mais liberdade de conhecer, de saber das coisas. Porque quando você está numa ignorância maior, as coisas acontecem, você não sabe, e isso te deixa mal. Por que isso? Que coisa terrível. Mas quando você sabe porque aquilo está acontecendo, aí a tranquilidade, a paz se estabelece. Você sabe por quê? Você sabe que é um problema, uma causa normal para o estágio em que você se encontra, no local que você se encontra, não importa onde. Então você passa a não se sentir cativo. Faço-me entender? Aguardai pacientemente o anjo da libertação. Esse anjo da libertação você mesmo promove. É a morte. A morte agora é um anjo. Para nos ajudar a desatar os laços que vos mantêm cativos. Só que eu tenho espírito para chamar a morte. Ele está falando da morte. Tem muita gente que está morto em vida, digamos assim. Morto na própria existência. Mas a doutrina espírita agora chama aquela morte feia, pintada, com escura, com aquela aí, agora é o anjo da libertação. Diferente. Não é mais aquela coisa feia, horrível, que tem que te botar medo. Agora a morte é o anjo da libertação. Depende das ações, nosso Senhor. Ah, mas Se a esse pessoa anjo- tiver muito depende de errado, nada, pode ser. Esse anjo da libertação pode acontecer ao longo de Se a toda a pessoa tiver muito existência. errado, não Nada, pode ser aquele nada, aí. é sempre Mas liberdade. veja, não É é sempre só. liberdade. Não é só no desencarne que você vai ter a libertação. Né? Você pode ter essa libertação ao longo da existência. Não tem. Porque você não se aprisiona. Porque você tem o conhecimento, você sabe por que está acontecendo. Você sabe por quê? A Ingrid sabe por que o marido dela não concordou com o que ela estava dizendo. Porque ela sabe que ele tem um pensamento diferente. Ele é uma outra individualidade. Ele não tem a obrigação de concordar com ela. E a gente tem que ter esse conhecimento. Então, a Ingrid não vai se desesperar, nem precisa ficar aborrecida, porque ela sabe que ele é uma individualidade e ela é outra. E ele não tem a obrigação de concordar com o que ela está querendo. Tem que compreender, porque estão vivendo juntos. Faço-me entender, eu estou usando a Ingrid, eu não sei se isso acontece com ela, mas deve acontecer. Isso acontece com todo casal. É verdade. Não é, Rose? Eu que sei. Eu também sei um pouquinho, mas não vou falar para ninguém não, tá? Pode deixar que eu não vou falar. Não discuta nem por nada. Eu fico ouvindo você muito próximo desse jeito. Então, isso é uma forma de você não se achar cativo. Faço-me entender? Você não se achar aprisionado. E nem querer aprisionar ninguém. Perfeitamente. Perfeitamente. O anjo da liberdade já está trabalhando pelo conhecimento que você adquiriu. E você vai se sentir mais liberto ainda quando o desencarne acontecer. Que aí a visão aumenta. Lembrai-vos de que, durante a vossa prova na terra, tendes uma missão de que não suspeitais, quer vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Está aí, é o que estávamos falando. Deveres, né? Ele, é isso. Não suspeitais. A gente já suspeita alguma coisa, não? Sim.
Porque o nosso conhecimento já faz suspeitar alguma coisa. Não? Lembrai-me que durante a vossa prova na terra tem uma missão que não suspeitais. Nós já suspeitamos alguma coisa. Nós já temos uma noção do porquê. Nós já temos uma compreensão dos acontecimentos pelos quais passamos. E isso nos traz uma tranquilidade interior. Sim. Não é? Eu não posso me apavorar com isso. Eu não posso me achar triste por causa disto. Eu não posso me achar aprisionado a isto. É um problema. Eu estou passando por esse, mas eu vou vencer. É uma necessidade que eu tenho. É para que eu desperte para alguma coisa. Para que eu desperte para ser mais paciente, mais compreensivo, entender melhor o porquê o outro age assim. E a gente agindo dessa forma, a gente vai sentindo que os sofrimentos são mais amenizados. Assim? Sim, porque cada coisa que você se contraria é um sofrimento que você tem. E você, sabendo, conhecendo, você já não tem essa. Já não vai ficar contrariada. É porque você já sabe porque aquilo está acontecendo. Então você não tem o sofrimento. O sofrimento de não concordar, de achar que aquilo está errado, que não é dessa forma que tem que acontecer. É como normalmente as pessoas acontecem por aí. Principalmente contra a natureza, né? Quando a gente reclama, às vezes, vamos supor, uma chuva forte, eu já a sei. gente está reclamando é contra Deus, né? Estou me lembrando do Zacarias. Tá, tudo bem. Quem manda a chuva? Deu para entender? Né? Deu Então, se a para gente entender? reclama disso, a gente está reclamando contra Deus. Ela não para prestar atenção. Deu para entender? Sim. O Zacarias, por que ele falou aquilo? Naquela época, e tem uma senhora que já vive falando em mais de 90% aí, segundo a Valéria, mas é isso. E não tem como ser diferente. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Está cheio. Está cheio. Aí, como diz o outro, o inferno está cheio, mas tem vaga sempre. Tem vaga sempre. Não? Se bem que não é um inferno como dizem no ditado popular, né? Muito pelo contrário. Não é a bondade divina para fazer com que as pessoas, as mentes despertem, as almas despertem. Vamos em frente aqui. Onde nós paramos aqui? E se no curso dessa provação está ao cumprirdes a vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. É o que estamos falando. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, e se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François Genel. Mensagem de esperança. E aí, outro dia, uma pessoa ficou um tanto quanto aborrecida comigo, porque ela veio conversar comigo, e falando daqui, falando dali, eu digo, por que você se separou? Ah, não vejo, mas você não devia. Você não deveria. Você arranjou um compromisso para a próxima viagem e um compromisso mais severo. Porque quando a gente relaxa com o primeiro compromisso, o segundo não cumpriu, o segundo é sempre mais severo, até que o despertar aconteça. Essa pessoa não gostou muito. Para aqueles que se divorciaram,
que se separaram, segura, porque vem a provação. Não tem como ser diferente. Não tem como. Não tem como. Você acha ruim, Graça, é isso? A Graça está sorrindo. Eu não desejo mais. Pode ser até, posso aceitá-lo como um filho, como irmão. Eu não sei como ele vem, pode ser até teu pai, vai te dar uma lambada com você. Mas, como marido, não desejo mais. Mas tem um detalhe. Para nós que já compreendemos, a coisa pode tornar-se mais fácil. Podemos amenizar tudo isso. Viu, Rose? Eu sei. Rose também não quer mais O meu espelho foi ou não foi? Ele foi. Porque nós já passamos a compreender, não é, que o enlace matrimonial do planeta Terra é para um aprendizado. Muitos espíritos que aqui vêm, a gente vê que são espíritos que até a idade mais madura possível estão ali amorosos, mas são espíritos que já conquistaram isso no passado. E eles estão aprimorando. São poucos, mas tem. A gente sabe que tem. Outros, nós estamos procurando nos afinizar, criar maior afeto. Né? Então, há sempre a contrariedade. Há sempre, a gente vê um casal já idosos andando sempre juntinhos. Há sempre os embaraços, né? E carece compreensão e entendimento da nossa parte, que já entendemos o porquê disso tudo. Alguém frequenta a doutrina espírita, tem esse conhecimento. O esposo ou a esposa não tem esse conhecimento. Então cabe a esse que tem o conhecimento compreender o outro. Cabe? Não, eu estou ficando submisso à ideia dele. Não, não é isso. Muitas vezes a pessoa pensa, não, porque eu estou ficando. Não é não. É a compreensão, o entendimento que você já tem. Então você não vai criar embaraço porque o outro, de repente, desrespeitou ou não compreendeu determinada situação. Você já sabe por que isso acontece. Isto é ser espírita. É compreender. É compreender, melhor dizendo, não vou dizer é ser espírita, é compreender o Evangelho de Jesus. Melhor ainda. Então nós já temos essa compreensão e precisamos usá-la na prática. E quando a gente usa na prática, melhora tudo. Eu digo brincadeira. Porque aconteceu assim lá em casa, pronto, de brincadeira. Quando eu não usava na prática, a coisa era mais infernal. E quando eu despertei de uma maneira melhor, aí a gente passa a compreender. E aí tudo fica mais pianinho, como dizem no ditado popular. Podem contar a história. Ninguém tem história para contar? Olha só. Não é. Isso aí é outra coisa. Mas que livro, hein? Muito bom. Se parar para isso. Então, vejam bem. Gostei muito desse livro. Então, vejam bem. O que nós precisamos fazer diante do processo pelo qual estamos passando no planeta Terra. Qual é a nossa obrigação, o nosso dever maior no momento que estamos vivendo no planeta Terra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nosso dever maior nesse momento
é ter a compreensão e o entendimento por quaisquer um daqueles que venha a nos cercar. Estejamos nós aonde estivermos, não importa, em casa, na condução, no trabalho, no congresso, numa festa, no movimento, quaisquer que sejam, não importa. É uma obrigação de nós, nossa obrigação do espírita, promover a compreensão e o entendimento para com qualquer um daqueles que venha a nos cercar. E por outro lado, é passarmos a compreender qualquer situação que venha a acontecer conosco mesmos, sem nos deixarmos entristecer, sem nos molestarmos, sem nos deprimirmos, enfim, e sem acharmos que está ruim. Por que não devo achar que está ruim? Por que não devo achar que está ruim? Porque nós devemos conhecer o nosso planejamento reencarnatório. Acho que é a chave, você saber e conhecer o teu planejamento reencarnatório. O porquê que você está aí, quem são as pessoas que te rodeiam. Isso é fundamental. Agregado a isto, por que não devo achar que está ruim? É porque Deus só deixa que aconteça comigo o que eu preciso e o que é bom para mim. Isso aí. Planejamento reencarnatório. Deus jamais vai deixar que aconteça com qualquer um de nós aquilo que não seja bom, aquilo que não seja melhor. Então, é preciso que nós venhamos realmente colocar o conhecimento e aquilo que a doutrina nos legou em movimento, em dinâmica, no dia a dia, nos acontecimentos, sejam eles quais forem, não importa. E com um detalhe muito especial. Quando nós agimos dessa forma, quando nós nos preparamos desta maneira, nós temos a ajuda incontestável dos nossos amigos espirituais. Porque nós criamos correntes, frequências, campo magnético, através dos quais eles nos ajudam, eles nos inspiram, eles nos dão as inspirações que precisamos receber. E ajuda também a quem a gente pede por eles. Oi? E ajuda também alguém que a gente está pedindo por eles. Não, você pode pedir por alguém e aquele alguém não receber nada, porque vai depender dele, do estado em que ele se encontra. Você pode pedir a Deus, a Jesus, a todos os santos, a todos os espíritos, que ajude fulano de tal, mas vai depender de fulano de tal para que a ajuda possa chegar. Aí é que está o grande problema. Aí o que eu pedi Aí é que está o grande o que eu pedi problema. ontem não foi para mim. Alguém? Eu tenho um casal que mora perto de mim e o marido da moça, infelizmente, é envolvido com drogas. E ontem eles pegaram uma discussão tão feia, eu lá de casa estava ouvindo, aquilo foi me dando um mal-estar, porque de repente fosse uma coisa mais grave, né? Aí eu fiz uma oração, pedi a Deus, graças a Deus, não levou 2 minutos. Cessou a discussão, eu passei, eu não saí de casa, porque o tempo todo em casa não ouvi mais nada. Quer dizer, a paz chegou na hora, né? Graças a Deus. Mas tudo depende. Muitas pessoas pedem a graça a Henrique, ao Quaresma, ao Maxwell. Ora por mim. Quando você for lá no centro, pede por mim. Você pode até fazer.
Não custa nada, você vai pedir. Mas o que ela deseja, essa pessoa, só vai chegar a ela se realmente houver campo para que isso aconteça. E depende dela. Depende dela. Eu já contei aqui o que me acontecia lá no Leon Denis. Eu trabalhava lá no passe medicamentoso de cura, como era chamado naquela altura, não é? E tinha uma senhora que estava sempre lá tomando passe, por inadvertência de quem fazia com que isso acontecesse. Porque não era para acontecer. Então essa pessoa sentava lá na cadeira, eu me aproximava. E eu já recebia a mensagem. Os amiguinhos dela estão esperando ela lá do lado de fora. O pensamento dela também estava lá do lado de fora. Você pode entender? Então naquele momento ali, ela não recebia nada, porque ela não permitia que acontecesse. E quando ela saía, os amiguinhos dela já estavam esperando lá no portão, porque eles não entram na casa. Sim. A casa é blindada. Então esse é o grande problema. Ela não mudava, né, Quer os dizer, pensamentos dela. você pode chegar, não é, para um passe, receber um passe e você não receber nada, porque você não está em condições. André Luiz conta nos seus livros, quando ele chegava na Casa das Espíritas com aquele que era o seu mentor, que estava do lado dele para ensiná-lo, né? Ele chegava na Casa Espírita, a plateia está lá, e eles iam examinando um por um. Conta no livro. Chegava uma senhora, e André Luiz ficava, né, caramba, vamos ajudar essa senhora, olha só o estado em que ela está. Alguma coisa mais ou menos assim. Né? E o mentor dizia, não, aí nós não vamos fazer nada. Deixá-la. Porque o mentor, evidentemente, aquele que estava ali auxiliando e instruindo André Luiz, pois conseguia ver muito mais do que ele. Quer dizer, as vibrações delas estavam horríveis. Não é? Elas estavam lá sentadas na casa espírita, mas conforme ela entrava, ela saía. Ela não estava fazendo por onde, né? Merecer na dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não é? Porque não é simplesmente o fato de orar por alguém que alguém vai melhorar. Depende daquele alguém. Depende dele. Né? Evidentemente que nós, promovendo uma oração, já estamos tentando ajudá-lo. Né? Estamos tentando criar um campo magnético, um campo fluídico melhor para aquele ser. E automaticamente, o mais ajudado somos nós mesmos. Porque estamos procurando uma frequência mais alta, estamos entrando numa energia mais profunda. E para mim, eu fui a primeira a ser ajudada, né? Porque eu gosto muito da paz. E Você gosta da paz? Sim. Tem gente também que gosta. Você quer ver? O Trump diz que gosta. O Putin diz que gosta de paz. Eles são hipócritas, sim. Só que as pessoas falam em paz por aí, como a gente vê na televisão, mas eles desconhecem que a paz é cada um que conquista para si mesmo. Vocês gostam Eu vou promover a paz do mundo. Não, você não vai promover a paz do mundo. Você pode ajudar com que essa promoção aconteça, mas a paz é individual. O mesmo, se ele gostasse da paz, ele já tinha dado fim nessa guerra. Ou, aliás, nem tinha começado a guerra, né? A verdade é essa. A paz é conquista individual. Por isso se diz, você pode estar no meio da guerra e você está na paz. Ele é muito ganancioso, isso sim. Por exemplo, eu vejo às vezes pessoas que estão do meu lado comentarem determinados assuntos que estão acontecendo e eu vejo que elas estão turbulentas, elas não estão em paz. Para mim não está dizendo nada, eu estou em paz. Estou sabendo o que tudo está acontecendo. Estou sabendo, por exemplo, agora por que o Maxwell está comendo, porque ele está com fome. Eu gosto de chamar Cadê o Cid, Maxwell? Sim, está chegando. Guareste, Oi. com relação a esse lance que você está falando do merecimento, na sala de paz. Isso aconteceu lá no abrigo, em Jerusalém. Tinham duas pessoas que toda semana estavam na sala de paz.
Aí quando terminava aquele movimento, eu ia para casa. Quando eu descia para buscar minhas netas na escola, as duas estavam no bar bebendo. Aí uma vez eu comentei, chamei, falei, mas não gostaram. Aí não voltaram mais? Não, voltaram, mas... Bebeu de bebida alcoólica? Sim, cerveja. Essas coisas acontecem. Mas eu não entendi bem o que você falou, porque quando você falou, eu me desliguei do mundo. Eu percebi. Repita, por favor. Isso acontecia lá no Abrigo Nazareno. Tinham duas pessoas, toda semana estavam na sala de paz. Sim, perfeito. Até aí eu fui. Só que quando terminava ali, todo mundo se dispersava. Aí quando eu descia para pegar minhas netas na escola, as duas estavam dentro do bar bebendo. Mas eu já vi muitas pessoas que vão à casa espírita e quando a gente saía, via que iam para o bar tomar cerveja, ou se não naquele dia, no outro dia a gente encontrava lá sentado na mesa do bar. Seria falta de compreensão da problemática que acontece. Boa noite, senhor. Fala, jovem. Não, eu já envelheci pelo tempo que você demorou. Então, agora, voltando ao nosso assunto, que o nosso assunto é depressão. Sim, é verdade. Muito obrigado. A minha enfermeira me chamou a atenção. Olha, eu vou chamar de outra Atenção. coisa, hein? A minha pílula aqui, e essa pílula diz respeito ao coração. Eu li aquela matéria do coração. Olha, viu o que ela falou para você não escutou. Quaresma, vou te chamar a atenção de outras coisas, hein? Qual é a atenção? Que a gente conversou no início. Ele esqueceu. Depois eu te lembro. Você não falou que era para te chamar a atenção? No início, antes do curso? Depois eu falo. Eu esqueci. Passou. Você são pequenos, sabe? Passou. Depois eu falo. Bora. Continuar. Segue em frente. Ué, agora você. Ué. Perdeu o remédio? Não, a minha chave, não sei onde eu coloquei. Deixou lá embaixo. Tá na porta? Tá na porta aí? Tá na porta, eu esqueci na porta, tá vendo? Olha, eu já tô assim, esquecendo as coisas. Esqueci a chave aí na porta. Tá na porta mesmo, né? Tá aí? Eu esqueço. Tá aqui, ó. Deixa lá. Esqueci. É porque eu entrei aqui preocupado com o que tinha que resolver no computador e pensando que o Dom Cid vai chegar daqui a pouco. E o Cid só chegou agora, quando eu estou terminando. E quase que eu não chego. Eu sei. Mas tem uma coisa que a gente... Eu não vou falar, não. Eu sei, querida. Não vou falar. Não vou falar. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Nós estamos falando de depressão. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém está deprimido com alguma coisa? Quem tem depressão aí? Já tive, mas agora não estou mais. Eu já tive. Agora Eu não tenho. estou. O Cid tem. Você já está deprimido faz tempo. Pois é, eu vi aí. E aí, faz o quê? Como você conseguiu abandonar a depressão? Com a ajuda de muita oração e psicólogo. Você teve que usar psicólogo? Porque você não conseguia se livrar desse entristecimento profundo. Sim. E você conseguiu eliminá-lo totalmente? Totalmente não. Totalmente não. Você ainda guarda vestígios disso? Alguns. Alguns. Te incomodam? Sim. Tem dia, assim, a gente vai levando, né? Mas tem dia que bate um pouquinho forte, mas
eu já faço assim. Você consegue controlar. Consigo controlar. E não pode perder esse controle. Evidentemente que você não pode. Mas sempre que você sentir essa coisa, lembre de Jesus. Imediatamente coloque Jesus na tua tela mental. É uma maneira de você criar um laço com os amigos espirituais e eles vão procurar uma maneira de te ajudar. Você nem percebe. Você cria um vínculo, cria a frequência de trabalho. Você coloca a tua pineal ativa para que eles possam te ajudar. Seja o que for, não importa. Não importa. Qualquer mal, qualquer coisa que venhamos a sentir que seja desagradável, imediatamente, lembre de Jesus. Seja o que for, eu faço assim. A psicóloga até ainda falou que é como se eu vivesse um luto. Foi quando meu filho foi para Portugal, né? Foi ele, foi neto. Então, assim, isso realmente. E já tem 4 anos que eu não vejo, né? Só através de vídeo. Então... Foi bom você tocar nesse ponto. Veja, quando a gente fala da individuação, do não apego às pessoas. Sim. Não pode. É um problema muito sério isso, mas tem muita gente que não percebe e fica na dependência. Eu conheço um casal que ela é dependente do filho. O filho é o filho, certo? Não é um tentáculo teu, é um filho. Então você não pode ser dependente dele. Você gosta, você ama, você cuida, você ajuda, mas você não pode ficar na dependência. Na dependência de tentar ajudá-lo naquilo que ele precisar, naquilo que ele desejar, ou naquilo que ele realmente precise. É o problema dele. Sim. Tá bom? Essa dependência, você vê, no teu caso, né, que criou esse estágio de tristeza profunda, porque houve um afastamento, mas é um afastamento, uma coisa tão singular e tão temporária, porque daqui a pouco vocês podem estar todos juntos de novo, em outra ocasião, ou não, porque cada um é uma individualidade, não tem como. Aí a gente bate naquele mesmo ponto, né, que nós reencarnamos, como diz Joana, para a individuação. Você tem que cuidar de si. E a recíproca das pessoas que nós... A recíproca é verdadeira também. Os filhos têm que seguir a vida deles. A gente não pode ficar passando a mão pela cabeça. Ah, claro que não. Claro que não. É claro que não. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E foi assim que eu fiz com todos os outros. Com todos que criei lá em casa. Ainda hoje eu tenho dificuldades com os dois que estão lá por causa do estágio espiritual deles, né? E eu compreendo por quê. Mas é isso. Quando a Joana fala da individuação, que nós reencarnamos, estamos reencarnados para chegarmos lá, é justamente isso. Você vê, quer dizer, era o teu apego, né, com ele. E tem muita gente que o filho vai não sei para onde, e a mãe fica aqui, o pai fica aqui, como é que estou lá, como é que não estou? O problema deles. Se puder ajudar, eu ajudo. Se não puder, não ajudo. E o que aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer. E o que eu puder fazer, eu faço. O que eu não puder fazer, eu não vou fazer. Isso aí. E eu não posso estar numa preocupação constante. Eu tenho que me livrar disso, porque isso também não traz a paz interior. Você está preocupado. O que estou fazendo lá? O que será que está acontecendo? O que está acontecendo é o problema dele. Eu tenho uma filha que está em Brasília. Faz tempo. Faz tempo que eu não a vejo. Eu tenho uma naquela terra. E que ela também não se comunica. E que eu mando recado e ela também não responde. E aí? Eu vou ficar preocupado com isso?
Vou me lamentar por causa disso? Mas de forma alguma. De forma alguma. Não se pode obrigar, né? Ninguém a nada. A gente quer que tudo corra bem, mas você não pode se entristecer e ficar preocupado a ponto de se molestar por esse problema. Tem uma colocação dos Espíritos que é muito saudável você refletir sobre essa colocação dos Espíritos. Seus filhos são filhos de Deus, nós somos tutores eventuais desse. A gente acha que é dono de Deus. Então, eles são filhos de Deus, nós somos tutores eventuais. Da sua tutela, você faz o que você pode. E ele segue sobre a tutela maior, que é a paternidade divina. Então, você não se apega, filho. Filho é filho de Deus. Há anos e anos, que eu não sei quanto tempo tem, Hermínio Miranda escreveu: nossos filhos são espíritos. Eu tenho esse livro. Ah, eu tenho também esse livro. Dá para entender, não? É, Dá para entender. eu tenho esse livro. Aquele espírito que hoje reencarnou como meu filho, amanhã ele reencarna como filho não sei de quem, ou de repente vem como meu pai em uma outra existência qualquer. Sei não, eu não sei. Olhando firmemente nos teus olhos. Nós somos, todos nós somos irmãos. Esse é o grande detalhe. Começa a raciocinar por aí. Meu pai é Deus. Aquele que está do meu lado, como meu filho hoje, é meu irmão. Aquela que é minha mãe é minha irmã. Meu pai, meu irmão. Nós somos irmãos. Então a gente zela por um por outro, mas sem quaisquer apego. Sem quaisquer apego. Ah, meu neto hoje. Mas ontem você sabe quem ele foi? E o que será amanhã? É uma individualidade. Nós somos individualidade. Vou repetir. Estamos a caminho da individuação. O que quer dizer estar a caminho da individuação? É nos tornarmos espíritos puros, nos libertarmos de todo aprisionamento possível e passarmos a cuidar do universo. Consigo fazer, entendeu? Então, viu, François? Depressão, fora. Tristeza profunda, fora. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Rosa. Oi? Não entendi. Não, o celular que está tocando, eu estou tentando Esqueci de desligar. desligar o celular. Vou te punir por isso. Eu, Silvana, na verdade, eu... Vou te punir por isso. A carona que eu te dou vai ser dobrada. Tá bom. O preço, o valor. Não tem problema, eu pago. Tem que ser para outra Gente. encarnação, né, moça? A próxima. Vamos dar um alôzinho aqui. Próximo capítulo. Prova voluntária, verdadeiro silício. Quem vai fazer esse próximo capítulo é um senhor chamado Maxwell. Não, semana que vem eu estou no médico. Ah, é? Eu avisei agora de manhã. Eu só tinha no início. consulta sim, médica você que falou. é do SUS, aí você não pode perder. Quer dizer, o SUS demora a marcar. Tudo bem. É. Então eu farei por você. E na outra eu posso fazer. Eu farei por você está me devendo. Sim, vou dever você sempre. Você é meu amigo. Nunca vou deixar de te pagar o que eu te devo. Graças a você, vou fazer um testemunho aqui, igual da igreja evangélica. Graças a você, a sua paciência, seu carinho comigo, eu aprendi muita coisa. Não, tive que ter paciência contigo mesmo, tem que ter. Não, claro, eu te agradeço por isso. É contigo e com o Então, Cid. eu estou te Eu devendo. lhe digo, O Cid, paciência. Olha lá, o já Cid, está interferindo, tá vendo? o Cid eu não sei, mas eu sei que eu te devo muito. Claro, você não está. A mim você não deve nada, ninguém deve nada a mim. Não, devo assim no sentido de quê? De gratidão, É, de você eu sei, ter tido eu paciência comigo. Chega de puxar o saco. Né? Por eu ser um mau aluno, por eu ser um mau aluno, rebelde. É. Cid Então, não gostou não. Diz que eu tô puxando teu saco. Ah, Aí, Roberto, Cid não gostou não, diz que eu estou puxando teu saco.
Ó, é o ciúme. Formas voluntárias, o verdadeiro silício. Nós temos ainda um tempo, e como ninguém mais quer falar de depressão, Eu posso falar. então fala. Chega de depressão. Eu cheguei a tomar tarja preta. Peraí que eu não entendi nada do que Eu cheguei a fala agora, tomar. que eu não entendo. Oi? Eu cheguei a tomar tarja preta. Tarja preta. Clonazepam. Por um período bem. Mas depois, com nossos entendimentos, os esclarecimentos, eu comecei a ver que aquilo ali estava me fazendo mais mal do que bem. Então Porque por conta você- própria, eu parei. Você estava presa, aprisionada, tristeza profunda, por que você estava tomando tarja preta? Por relacionamento. Relacionamento. Isso. Relacionamento com uma pessoa que você estava amando. Sim. Não. Eu achava que era amor, mas não era amor. É. Era cilada. Essa eu gostei. Então, eu mesma, sério, então eu mesma teve uma ocasião que eu falei assim, não, eu não vou mais, eu estou me envenenando com isso não está me ajudando. Eu posso me ajudar de outra E forma. você passou a tomar tarja preta por quê? Com afastamento? Por que foi? É o médico que manda. Por afastamento. Não, primeiro para conseguir entender e manter aquilo ali. Depois pela ruptura. Então eu comecei a ver que aquilo não estava me ajudando. Falei, não, isso não está me ajudando, está me deixando. Mas com essa ruptura, a ruptura, e você sentia o que com essa ruptura? O que te fazia mal pela ruptura? Pela ruptura faz mal as faltas de coisas materiais, as comodidades. Quer A dizer, gente aquilo que você conseguia receber e fazia, isso começou a te faltar pela ruptura. Sim, E isso fez com que você se entristecesse sim. pelas faltas que começaram a acontecer, que você não tinha mais como fazer, porque essa pessoa não estava mais contigo. Sim. E ela proporcionava com que isso acontecesse. Sim. Só que Está vendo que o aprisionamento material, como é que funciona? Só que assim, quando eu me dei conta disso, eu falei, não, eu não preciso disso, não preciso desse remédio, não preciso das coisas que a pessoa me oferecia para me prender naquela situação. Então eu abri mão de remédio, abri mão de tudo. Fiz um desmame, não foi Você fácil. passou a compreender, a entender que essa pessoa promovia determinadas situações para favorecer-se. Sim. Por isso que eu digo que era cilada. Entendeu? De minha parte não, eu até tinha um sentimento Razoável. sincero, respeitador, mas pelo outro lado não era assim. Quer dizer, esse teu sentimento pela pessoa não te deixava entender como ela agia realmente. Sim. Você vai paixão sem vergonha, né? Sim. Aí, sabe o que eu ouvi assim, de tanto, muita oração, pedir entendimento, foi dito assim, que chegou a mim, você precisava passar por isso. Era o momento, tinha que acontecer alguma coisa para você sair dali. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender que eu não precisava daquilo. Hoje eu estou levando a minha vida da mesma forma como eu levava antes. Você conseguiu, de alguma maneira, eliminar dos teus sentimentos Sim, essa situação. sim. Você não guarda Não, nenhum sentimento, não, nem de mágoa, nem de Não. rancor. Não Não. deve guardar. Não. Isso. Beleza. não. Isso é muito bom. De coração. Isso é muito bom. Com toda a sinceridade aqui De perante raiva, nada, vocês. porque não. Nada, nada. Nem tampouco com você mesmo. Não. Isso também não. Também não. Perfeitamente. Então é por aí o caminho. E essas coisas a gente tem que eliminar. Isso. Justamente porque são tóxicas. Sim. São tóxicas. Sim. A gente tem mágoa por alguma coisa, Não. tem um sentimento ruim por uma pessoa, porque primeiro esse sentimento está conosco, então é uma... E uma coisa assim que eu não me deixei, que hoje você falou, foi não me deixei cair na ociosidade. Perfeitamente.
Entendeu? Perfeitamente. Procurar alguma coisa a fazer, Sim. até para ocupar a mente. Sim, mas coisas assim, coisas que estão me ajudando na saúde, Perfeitamente. coisas que eu não fazia, porque a pessoa também me tolhia, Perfeitamente. entendeu? Então hoje eu faço. E as suas próprias vibrações e as energias e o campo magnético que você estabelece para contigo mesmo impede que energias outras que participem desse contexto que você teve se aproximem de você. Por exemplo, de repente, esses amiguinhos espirituais que querem nos prejudicar, em sabendo da situação, se aproximam até para fomentar, não é, pensamentos ligados àquilo que você não deseja, né, para fazer com que você entre num estado depressivo, digamos, num estado de tristeza. Sim. Quer dizer, esse teu campo energético de você não ter mágoa, não ter rancor, não desejar mal e procurar se cuidar e se ocupar, cria um magnetismo que impede que esses capetinhas, digamos assim, se aproximem de você para querer te prejudicar. Aí, hoje você colocou tudo aí. Que aparecem situações. Sim. E aí eu já consigo ver, não, eu vou cair na mesma cilada. Tem que ter cuidado. Entendeu? E olha que tem cilada por aí de montão, hein? São muitas ciladas. Muitas. São muitas. Então eu já não me permito mais. São muitas. Minhas ovelhas não cairão em armadilha feita por outro. Inclusive aquelas ciladas que elas não se promovem na totalidade, mas que fazem com que você fique pensando. Tem que ter cuidado com isso também. Você não se deixa embaralhar, não se deixa envolver, mas fica pensando. Se fosse. Mas nem seria isso bom. eu me permito. Esse Coisa pensamento eu, Já mandou embora. sabe, já deleto logo e não fico É por aí. Não E fico o preso. caminho é esse, não se aprisionar. Não, Não se aprisionar. não. Não é? Passa e. Não se aprisionar pelas visões materiais. Isso. Ilusões. Pelas ilusões. Isso, pelas ilusões, né? Porque você visualiza e começa a imaginar uma série de coisas. Eliminar isso. Esse campo vibratório não presta. Sim. Esse campo vibratório leva a uma fomentação de atrações negativas. Sim. Né? Então a gente tem que procurar, peraí, não, sai fora. Corta logo. Né? Eu estou procurando fazer assim o mais possível. Né? Porque é dessa maneira que a gente tem que, não é? De repente, pelo que a gente consegue visualizar materialmente, né? A gente começa a imaginar uma porção de coisa. Não é? A gente cria um movimento mental e a gente tem que procurar saber eliminar isso. Sai fora. Por aí não, esse não é o caminho, esse não é a trilha que eu quero. Porque essa trilha só vai me atrair o que não presta. Então, estou fora. Muito bem. Bom, quer dizer que o Tarja Preta foi embora. Muito tempo. Há muito Graças tempo. a Deus. Não arranje outra tarja, viu? Deixa. Só caixa branca. Lembre do teu joelho. Pronto, pode pensar, não vou no meu joelho. Mas isso aqui também tem me fortalecido muito. Então. Entendeu? Tem me fortalecido, tem me feito refletir muito. É isso aí, Denise, é isso aí. Entendeu? Então tá tranquilo. Muito tranquilo. Como você diz, tranquilo, tranquilo. É isso aí. É esse o caminho. Agora está tomando as tarjas coloridas. Todas as cores. Sim, bom arco-íris. Arco-íris, é isso. Você tem alguma depressão, Rô? Ela ficou calada. Não, tem algum problema ali. Ela vai falar, Eu vou falar. Não, quando eu estava com meu ex-marido, então quer dizer, chegou numa situação que eu fiquei deitada, não queria fazer nada. Aí ele chegou na cama e falou assim, hoje levanta e fazer meu caminho, eu estou atrasada, tenho que trabalhar. Eu não teria como fazer nada, eu estava numa tristeza só. Aí me puder, eu disse que eu separei dele e fui embora com tristeza toda. Então deixa a tristeza pra lá. Deixa. Não tem que ter tristeza. Canta aquele deixa a tristeza. Cuida de ti.
Eu tenho umas amigas minhas que eu converso com elas, inclusive a pessoa que corta meu cabelo, né? E eu costumo usar uma palavra: cuide-se. Porque se você não se cuidar, você não consegue cuidar de ninguém. Você pensa que está cuidando e não está. Porque o primeiro cuidado tem que ser conosco mesmos. Né? Eu vejo muita gente: não, porque eu estou fazendo isso para fulano, para aquilo, para o meu filho, para não sei o quê, para a minha mulher. Mas aí você não está fazendo nada do que seria melhor, porque você não está se cuidando. Eu não falo isso para a pessoa, porque senão ela não aparece mais na minha frente. Então a gente tem que ter cuidado com... porque você fala. E esse cuidado você atrai. Eu às vezes me descuido, mas o que eu posso fazer? Ainda é uma inferioridade que eu tenho. Esse cuidado que você tem com você, você cria um clima de atração para coisas mais consonantes com a sua processo evolutivo, entendeu? Porque as suas energias, ela atraem. Quando a pessoa não se cuida, ela pensa que está cuidando do outro da melhor maneira, mas não está, porque ela mesmo não se cuida, né? Eu às vezes me descuido, mas tudo bem, isso é outro papo. Cuidar da língua, né? Mas tudo bem. Mas porque eu também ainda estou em aprendizado, né? Estou em aprendizado. Mas já aprendi bastante, graças a Deus. Consegui aprender bastante. Mas tudo bem. Quaresma, saindo da... Aí, encerrando, para encerrar, aí as pessoas, assim, a família, que achavam que eu ia ficar lá no fundo do poço, lá. Sei. Lá. Já queriam te ver no fundo do poço. Lá. Aí ficam admiradas de mim. Por que você falou lá? Porque eu olho você. Entendeu? Aí ficam admiradas, assim. De como você está se conduzindo. Isso, da minha postura, de como eu estou me colocando, das coisas. Mas você 5 anos. Agradeça a Deus o conhecimento que você conseguiu amealhar. Você já estava lá no aterro do Flamengo fazendo corrida. Sim. Feliz, contente. Beleza. Eu ia perguntar, qual remédio que você tomou? Jesus. A minha fé me curou. Esse é o remédio. Beleza. É o conhecimento, a interiorização do conhecimento. Esse parede. Isso é uma beleza. Esse parede. Quando eu estava com o meu ex-marido, eu me sentia aprisionada num quarto. Eu chegava até a porta e não conseguia sair. Até a Fátima lá do centro dele, lá. Sim, falou para mim: quando é que você vai sair desse corredor aí? Eu consegui sair. Porque devido ao modo que a gente saiu e não volta mais, né? Você saiu, mas não volta mais. Ele que volta, ele não tem sossego, porque ele queria lá em casa, comprou. Se tivesse cadeira daqui, não está fazendo passar. E ele, meu cunhado, que manda perto da minha mãe, ele chegou para mim e falou assim: ô Rose, o Flávio chega aqui, me dando ordem. Quando ele vai dar aula, ele não foi, ele quer dar ordem na casa dele, tem que ter, né? Dar aula na minha casa, na casa da mãe dele, na casa da mãe dele, que faleceu. Ele fala que sua mãe não está mais lá. Lá deixou a sua mãe, mas deixou não. É bom, tá? Tem que mudar tudo. Tem que mudar o tempo nos ensina. Então, agora, olha, nós vamos entrar nesse campo aqui das provas voluntárias e o verdadeiro silício. Aquele que se mantém em depressão, inclusive, ele está procurando, ele está tendo uma prova voluntária. Ele quer ficar deprimido, ele fica, o problema dele. E nós vamos então entrar nessa questão, revendo algumas questões do Livro dos Espíritos. Como ainda temos aqui 10 minutos, vamos começar a entrar nesse campo e, evidentemente, retornaremos na próxima semana. Referente ao item provas voluntárias. O verdadeiro silício. E no Livro dos Espíritos nós temos a pergunta 261. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações?
Você acha? Acho que não. Você tem que experimentar todos os gêneros de tentações? Não, acho que não. Terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sexualidade e etc. Sensualidade. Terá? Não. Acho que não. Certamente não. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Quem é que a gente conhece que aconteceu assim? Jesus. Só. Mais ninguém. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida, então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sexualidade, da sensualidade. É mesmo, tá no meio. Não. Não, mas é parecido, não? Parecido não. O que não quer, parecido não é igual, né? Não. Tá certo. O que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. É óbvio. Se ele usar bem o livre-arbítrio, ele vai utilizar a riqueza para o progresso, para ajudar as pessoas necessitadas. Né? Aí nós temos os esclarecimentos do processo reencarnatório. Aquele que faz um processo reencarnatório individual, é aquele espírito, aquela alma que já tem compromisso e responsabilidade, ela pode ter queda, ela pode. Pode acontecer uma situação dela se promover desta forma, numa situação de riqueza e de repente passar a fazer o que não deve, pode. Mas a probabilidade é menor. A probabilidade é menor. Embora não seja eliminada. Porque nós sabemos, nós temos livre-arbítrio. De repente você reencarna com um processo reencarnatório, não é? Para enfrentar a riqueza e saber lidar com ela e você promover tudo ao contrário, né? Partir para um campo todo errado, não fazer com que aquela riqueza que te foi oferecida o melhor, usá-la a teu favor, usá-la para tudo isso aí que não presta, ser egoísta, até fazer o mal, né? Porque tem pessoas que têm a riqueza para fazer o mal para o outro, tentar prejudicar. Então, há de se ter muito cuidado, nós que sabemos que temos um compromisso, né? Temos a responsabilidade de sempre agirmos da melhor forma possível, seja qual for a situação. Independe da situação. Independe da situação. Entendeu, Graça? Você está com sono? Só um pouquinho. Ela está com sono. Eu também estou. Cuidou de você. Como diz ali, e a gente está vendo, a gente percebe que muitos espíritos que reencarnaram com determinado compromisso partiram para isso aqui, entregar-se a todos os prazeres, seja nem pastor, entregar para ser outros. A gente tem visto na TV, porque os espíritos que reencarnam e que assumem determinadas posições, certo? Eles assumiram um compromisso. É um espírito que reencarna e assume uma posição num serviço público que é para cuidar do povo. Ele não está ali por acaso.
Ele não chegou lá por acaso. Não é por acaso. E desvirtua o compromisso que ele tem, a coisa é muito séria. Tem vaga. Tem vaga. E não é pouca vaga, são muitas vagas. São muitas vagas. É por isso que a gente está vendo o ápice da transição planetária e que muitos já estão indo para lá. De volta. Eles estão voltando. E o número é grande. O número é grande. E tem muito espírita que está pensando que vai para a regeneração. Mas ele vai para o exílio. Porque não está dominando a si próprio na sua responsabilidade e compromisso. Ou melhor dizendo, não está se cuidando. E pensa que está cuidando do outro. Problema sério, não é? Problema sério. Cuidar do outro não é cuidar de si. Cuidar do outro, podemos fazê-lo? Com certeza, e devemos. Mas, primeiramente, temos que cuidar de nós mesmos. Porque você só dá o que tem. Isso a gente já aprendeu na doutrina espírita. Você só dá o que tem. E quando você não tem, pensa que tem, está cuidando do outro, você está fazendo mal ao outro. Porque você está ajudando-o na deseducação e não percebes. Porque você não está cuidando de você mesmo. Esse é o detalhe. Eu vejo pais e mães dizendo que estão cuidando dos filhos, mas eles não se cuidam. Eles estão ajudando a deseducação dos filhos. Eu vejo casais que ajudam a deseducação do cônjuge. E pensam que estão ajudando o cônjuge. Porque ele não está cuidando de si próprio. Olha, a coisa é séria. Essa linha, hein, Roberto? Essa linha que divide esse comportamento, ele é muito tênue, entendeu? Então, você saber depende assim muito da leitura, do momento que aquilo está acontecendo. Você tem que ter uma leitura mediúnica daquilo. É a hora de eu abrir mão de mim para ajudar o outro. Mas agora não é a hora de eu abrir mão de mim para ajudar o outro. Isso é uma leitura íntima. Maxi, a linha é tênue, mas tudo bem. Se você tem na tua mão o conhecimento, procure usá-lo. É isso que eu estou dizendo. Pois é. Porque a mediunidade é também para que você usá-lo. A mediunidade, ela te ajuda a você saber ultrapassar para lá ou para cá. Não, porque eu tenho que fazer isso. Meu filho me pediu, minha esposa também. Meu esposo me pediu, vou fazer. Não, peraí, para aí. Eu estou ajudando. Não, será que você está ajudando mesmo? Você está ajudando o na deseducação que ele já trouxe. E não está ajudando o a se corrigir. Olha, eu tive alguns problemas lá em casa por causa disso. Porque a minha esposa não tinha cultura suficiente. Ela ainda não tinha cultura. Né? E eu cometia determinadas ações que eu via que estavam completamente erradas. E eu falava, procurava. E a gente tem que agir assim, sabe? Você não pode ser amigo da deseducação daquele que está ao teu lado, principalmente do teu pai, dos teus filhos. Quando você utiliza isso, por exemplo, como eu vejo avós sendo pais de netos, não pode. Quem tem que cuidar do filho é a mãe e o pai. Eu falei isso uma vez em uma palestra e as mulheres ficaram revoltadas. Porque é o seguinte, a mãe não, porque eu tenho que trabalhar para ajudar o marido. Vive com o que o marido ganha e cuida do teu filho, porque você teve teu filho para você educá-lo. Quem educa não é a creche, é você. A não ser em caso de muita necessidade. E aí? Como, por exemplo, a não ser em caso de muita necessidade extrema. Por quê? Eu tenho uma conhecida minha. Necessidade extrema acontece para quem quer tê-la. Não, eu não estou falando nesse ponto, não. Eu tenho uma conhecida minha que ela teve que adotar um neto porque o pai dele precisava assassinar. Bom, aí são situações. Aí, se a gente for tratar de exceções existem muitas. Acontece que a gente fala de forma genérica. E o que a gente vê mais são muitos avós cuidando de neto. Quem tem que cuidar de neto é pai e mãe. Lá em casa eu não deixei nunca acontecer
acontecer isto? Que está errado. Você deseduca, você não só está deseducando o neto, como está deseducando o pai e a mãe. Quando você se propõe a ficar cuidando de neto. Deixa de trabalhar, senhora, e vai cuidar do seu filho. Tem uma questão aí também dessa linha tênue, Roberto, só dar uma colocação, por favor. Sim. Você, como pai, e você está com a esposa, que é contrária aos seus princípios, você, por exemplo, fala para o filho, não faz isso. Aí a mãe por trás fala, seu pai não sabe de nada, seu pai é um idiota, seu pai é um burro. Entendeu? Acontece isso, a mulher é contra você. E aí você está com o inimigo dentro de casa. Sim, e você tem que saber lidar com e isso. Jesus fala, o inimigo come no mesmo prato. Mas você tem que saber lidar com isso. Agora, até você descobrir que você tem um inimigo dentro de casa, demora. Porque você tenta educar e a mãe passa a mão por cima. Pois é. Entendeu? Você quer ver, Marco? Quer ver? É difícil. Quer ver? Ao vivo. Lá em casa, quando chegava meu neto, né, um dos netos, né, a minha esposa tinha mania de passar a mão na cabeça, dava dinheiro escondido, porque eu sabia que eu protestava contra esse tipo de situação. Né? Quer dizer, acontece. Isso aí. Aí eu falava com ela. Aí ela, Isso aí. mas tá errado! Tá errado, não é assim! Mas isso aí você descobriu. E o que você não descobriu? Também tem o que eu não via, o que eu não sabia, aí não é um problema meu. Agora, o que eu via, eu estava ali, presente. O que eu via, não passava, eu falava. Porque cabia me falar. Eu tinha que falar. Se eu não falo e aceito, eu era mais um cúmplice daquilo. Eu estou vendo, por que você não diz nada? Você vê, por que você não diz nada? E eu vejo muito disso, não é? Eu vejo uma série de avós cuidando de netos. Mas aí é problema de cada um. Agora terminou o nosso tempo, certo? E nós vamos terminar. Depois eu falo mais, tá? Você está cuidando do teu neto, você é avô agora, mas está ficando aborrecido comigo? É um problema seu. Não fica aborrecido, não. Pega o evangelho e leia. Manda a tua mãe. É isso aí. Gente, vamos terminar o nosso encontro, porque já passamos até um pouquinho da hora. Elevando o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como temos trabalho a realizar. Mestre, como precisamos moldar os nossos sentimentos. Ajuda-nos, Jesus. Permita que estejamos sempre junto dos conhecimentos, para que eles possam fazer com que venhamos a melhorar a nossa compreensão, nosso entendimento. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos irmãos, amigos espirituais, que nos amparam e nos auxiliam, que nos fluidificam, que nos envolvem com os seus magnetismos. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas,